Bem, pessoal, espero que estejam animados para a nossa aula de hoje. Chegamos ao capítulo 6 de nossa disciplina. Nele falaremos sobre os recursos de retórica. Nesta lição, veremos os vários recursos retóricos empregados pelos autores sagrados na composição dos textos da Bíblia, como meio de expressarem seus pensamentos e ideias. No tópico 1, relacionaremos as figuras de linguagem mais frequentes. Mas o que são figuras de linguagem? Figuras de linguagem são recursos retóricos que se utilizam de símbolos que podem ser objetos, fatos, linguagem, etc., como meio de tornar eficiente a comunicação de uma determinada ideia. Osborne, em seu livro A Espiral Hermenêutica, observa que a figura de linguagem é tão importante nos textos sagrados que um dicionário já foi escrito, inteiramente dedicado às imagens bíblicas e figuras de linguagem. Bem, quais são elas? A primeira é a metáfora. Metáfora é uma forma de linguagem em que o objeto é usado em lugar do sujeito por trazer em si as mesmas propriedades deste. Assim, quando Jesus se compara com a videira, em João 15, versículo 1, está comunicando que, por analogia, possui as mesmas propriedades da planta. É próprio da videira, ou seja, do tronco, servir aos galhos com a seiva vitalizante para que produzam frutos. Semelhantemente, os crentes, como os galhos, possuem a propriedade de frutificar com a força da seiva que vem da videira. Neste caso, nós, os crentes, somos os ramos. Usando esta forma de linguagem, Jesus afirma também que é a porta, João 10, 9, ou o caminho, João 14, 6. Ele é o bom pastor, a luz do mundo, ou o pão da vida. Sobre os crentes, diz que são o sal da terra. Nossa segunda figura de linguagem é a metonímia. Trata-se de um recurso que consiste na substituição de um objeto por outro que tem com o primeiro uma relação de causa e efeito. Por exemplo, o trabalho pelo resultado, o recipiente pelo conteúdo, o lugar pelo produto, a matéria pelo objeto, o autor pela obra e vice-versa. Quando Jesus afirma que Pedro não teria parte com ele se não lhe permitisse lavar-lhe os pés, estava se referindo à purificação da alma. No verso, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, em 1 João 1,7, o autor não está se referindo à substância do sangue, mas à morte expiatória realizada na cruz. Valendo-nos de nossa perícope, João 4, o mesmo ocorre quando Jesus afirma que, bebendo da água que tinha a oferecer, nunca mais a mulher teria sede. Estava falando da vida eterna. Outra figura de linguagem é a sinédoque. Sinédoque é a substituição da parte pelo todo ou vice-versa. Do plural pelo singular, do gênero pela espécie, etc. Usando este tropo, Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala da ceia do Senhor com os seguintes termos: todas as vezes que beberdes este cálice, querendo afirmar do conteúdo do cálice. E a prosopopeia é a atribuição de feitos e ações de pessoas a coisas inanimadas. Paulo nos oferece um exemplo ao perguntar: onde está a morte, seu aguilhão? Não parece que está falando com uma pessoa? Outro bom exemplo nos é dado pelo salmista. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. A hipérbole é outra figura frequente nos textos da Bíblia. É o exagero, seja no engrandecimento ou diminuição na descrição de alguma coisa. Por exemplo, vimos gigantes e éramos como os nossos próprios olhos, como gafanhotos. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. No Novo Testamento, o exemplo vem de João, quando diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Poético, não? O tópico 2 é dedicado às alegorias. Alegorias são exposições de ideias ou pensamentos transmitidos geralmente por meio de histórias. Muitas vezes são constituídas de uma sequência de metáforas
que possuem um significado nas palavras e outro nos sentidos. As formas mais frequentes na Bíblia são as parábolas e as fábulas. A parábola é a narrativa de um fato possível, porém fictício, com o propósito de ilustrar uma verdade importante. A Bíblia está repleta de parábolas e este recurso foi amplamente usado por Jesus em seus discursos. Poderíamos citar algumas, como a do semeador, do rico e Lázaro, das 10 virgens, etc. Para se interpretar uma parábola, o mais importante é encontrar o seu propósito. Em segundo lugar, deve-se considerar os aspectos essenciais, deixando de lado os pormenores. Ninguém deve, com base em Lucas 1, 5, 8, insistir em acordar uma família para pedir pães. Finalmente, deve-se entender que as parábolas são dadas para demonstrar uma doutrina e não para criá-las. Quanto à fábula, trata-se da personificação de coisas e animais com o propósito de ilustrar um fato ou uma circunstância. Um exemplo de fábula encontra-se em 2 Reis, capítulo 14, versículo 9. O texto diz: "O espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: de sua filha em casamento ao meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro." Esta foi a maneira que Jeoás, rei de Israel, encontrou para humilhar seu oponente, rei de Judá, comparando-o a um frágil espinheiro, enquanto ele se comparou com o cedro. Com a expressão "um animal do Líbano pisoteou o espinheiro", Jeoás predisse a ruína de Amazias, rei de Judá. No tópico 3, nosso assunto são os hebraísmos. São expressões de natureza idiomática que representam de maneira específica e com singularidade a maneira dos judeus se comunicarem. Ocorre abundantemente em todas as passagens das Escrituras. Esta forma de comunicação está ligada diretamente às características culturais dos judeus, não sendo, senão mediante estudo, perceptível ao leitor comum. Como exemplo, vou destacar as formas mais frequentes de hebraísmos. Primeiro, os que indicam posse. No Salmo 108, versículo 9, lemos: "Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filistia jubilarei." Lançar os sapatos, na linguagem hebraica, comunica o ato de apossar ou dominar algo. Em seguida, vêm os que indicam contraste. Os hebreus costumavam empregar esta forma para evidenciar uma realidade através da exposição do seu oposto. São apresentados geralmente na forma de dísticos ou estrofes com 2 versos, como: "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã", Salmo 30, versículo 5. Ou então: "O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe", Provérbios 15, 20. Temos ainda Provérbios 10, 12. "O ódio excita a contenda, mas o amor cobre as transgressões." Romanos, como exemplo do Novo Testamento, Romanos 9, 13 diz: "Amei a Jacó e aborreci a Esaú." Este tipo de hebraísmo é também denominado de paralelismo antitético. E o propósito é sempre destacar o bem e a virtude. Uma demonstração desta prática por Jesus se encontra nesta declaração: "Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo." Em outras palavras, quem vier a mim deve amar-me mais do que aos seus. Há ainda os que indicam felicidade e suficiência. Esta está presente na utilização do conceito de gordura, por exemplo, como sinônimo de prosperidade e alegria. Como sinônimo de prosperidade e alegria, este conceito é fartamente utilizado pelos escritores bíblicos. "A minha carne se farta como de tutano e de gordura, e minha boca te louva com alegres lábios." Salmo 63, versículo 5. Com este verso, o salmista está descrevendo seu estado de felicidade. O assunto do tópico 4 é tipologia. Derivado do grego typos, tipologia é o estudo da relação entre objetos e fatos do Antigo Testamento, os tipos, considerados representações de eventos futuros
e verdades reveladas no Novo Testamento. Diferentemente dos recursos retóricos, entendemos que os tipos são componentes específicos da revelação intencionalmente utilizados por Deus para comunicar no Antigo Testamento verdades que facilitariam a compreensão do Evangelho no Novo Testamento, cumprindo assim um papel profético. O que a tipologia sugere é que os fatos e personagens do Antigo Testamento anteciparam os fatos do Novo Testamento. Isso significa, por exemplo, que, relacionando alguns modelos, o dilúvio é um tipo do batismo, simbolizando a morte do pecador como a de Cristo, e a identificação do crente com ela. A Arca de Noé também é um tipo da Igreja e do próprio Cristo, onde encontramos salvação. Melquisedeque, a quem Abraão deu o dízimo, recebendo dele pão e vinho, é um tipo de Cristo que ofereceu seu corpo, o pão, e seu sangue, o vinho. O cordeirinho que foi sacrificado em lugar de Isaque é também um tipo de Cristo que foi sacrificado em nosso lugar. A história de José, que foi vendido por seus irmãos por moedas de prata e depois condenado injustamente com outros 2 réus, em que um se salvou e outro se perdeu, e que depois salvou o mundo, é um tipo de Cristo que também foi traído e vendido por moedas de prata, sendo condenado injustamente e morto entre 2 malfeitores, salvando desta forma os pecadores. Esdras Costa Bento relaciona alguns fatores que precisam ser observados na identificação de um tipo. O tipo e o antitipo são realidades históricas correspondentes. Essa é a primeira regra. A segunda, entre tipos e antítipos deve existir correspondências em pontos bem específicos. No caso de Jonas, por exemplo, é um tipo de Cristo apenas por ter ficado 3 dias e 3 noites no ventre do peixe e depois sua libertação, a exemplo de Cristo que ficou 3 dias e 3 noites na sepultura, ressuscitando depois. Em outros aspectos, Jonas não se parece nada com Cristo. O tipo possui caráter exclusivamente preditivo. São sombras dos bens futuros. O tipo é determinado por Deus, não é fantasia humana. E outra característica é que um tipo apresenta bases neotestamentárias. O Novo Testamento deve servir de filtro para qualquer postulante a tipo. É bom lembrar que os tipos não estão na Bíblia para criar doutrinas, mas sim para confirmá-las. Por hoje chega. Até o próximo encontro. Um abraço.